Mais uma vez, boa tarde. Agradeço a Deus por essa oportunidade e a casa, pelo convite, né? E que todos nós possamos continuar nessa paz, nessa luz, emanada pelos nossos amigos benfeitores desta casa. A sugestão do tema de hoje, que nos foi sugerido, foi falar sobre a nossa querida irmã Joana de Ângeles. Então, nós somos admiradores, qualquer que seja o irmão benfeitor que nos trouxe, nos traz informações, mensagens de Jesus, nós vamos sempre acolher em nossos corações. Mas hoje, especificamente, vamos falar dessa nossa querida irmã. Então, vamos só falar rapidinho, Divaldo, né? Ele se diz, ele tem certeza que ela é benfeitora dele, né? E aos 5 anos de idade, ele percebeu que ele já tinha alguma coisa diferente das crianças, né? Já percebeu a sua sensibilidade, a sua intuição, sua sintonia, seu magnetismo. E lógico que ele foi reeducando, foi estudando. Quando mais adulto, em um encontro com o Chico, ele queria saber quem era o benfeitor, quem é que acompanhava ele, porque ele sentia, né, muita energia, muita emanação de luz. E Chico, com toda a sua sensibilidade, com toda a sua clareza, olhou e disse: é um espírito de luz, é um espírito benfeitor, não dizendo nada. Então aí já vem a primeira dica, né, da evangelização das crianças. Então nós sabemos que muitas crianças, desde a sua tenra idade, já manifestam a sensibilidade, a sintonia, o magnetismo, a percepção diferenciada de algumas outras dentro da etapa evolutiva. Então, a importância dos pais, desde cedo, já aplicar os ensinamentos de Jesus para controle, para educação, para crescimento. Então, nós vamos falar dessa benfeitora. É importante dizer que as obras de Divaldo continuam, sempre é bom estudar. Mas, especificamente, essa nossa querida irmã, ela nos traz um legado de amor, como mulher, né, divulgadora da doutrina. Por isso as mensagens dela são sempre baseadas em muita sensibilidade, muito sentimento de amparo, de atenção, que toda mulher já traz consigo na sua responsabilidade, principalmente como mãe. Então, essa sensibilidade da Joana de Ângeles é com que faz com cada vez mais as escolas, os educadores buscam, através de suas mensagens, suas lições. Então, por isso, esse particular na tarde de hoje. Então, nós temos aqui, né? Anjo de caridade e misericórdia. Assim é definida Joana de Ângeles, mentora espiritual do médium Divaldo Franco. Ela iniciou sua atuação em benefício da humanidade desde antes da morte de Cristo, tornando-se missionária dele por várias encarnações posteriores. Então aí já dei a dica, né? Antes da morte de Cristo, já acompanhava os ensinamentos, já fazia parte daquelas pessoas que já sentiam, queriam ouvir, participar das reuniões de Cristo, das reuniões de Jesus. Já tinha aquele atrativo, não sabia por quê, mas já tinha aquela vontade. Então nós vemos em todas as histórias, né, os historiadores nos dizem que sempre aquela fé, aquela vontade de algo mais, nos levava a Jesus. Hoje também, quando sentimos algum problema, alguma aflição, a primeira coisa que nós procuramos é o amparo dos ensinamentos de Jesus. Então, até hoje, ele é o nosso mestre, é o nosso guia. Então, vejo que antes da morte dele, né, da crucificação, já existiam amigos benfeitores e amigas que o acompanhavam, que preparavam a sua vinda, como também deram continuidade aos seus ensinamentos. Então não é por acaso toda a sensibilidade, todo o amor, toda a virtude que levava Jesus, nos mostrando a lei de justiça, de amor e caridade de Deus. Então, quem dá continuidade a esses propósitos tem que ter realmente muita paixão, muito amor dentro de si. Nós devemos trazer isso até hoje. É necessário muito amor para passar por todas essas situações, obstáculos que nós enfrentamos dia a dia.
Quando na metade do século as potências do céu se abalaram e no movimento de renovação se alastrou pela América e pela Europa, fazendo soar aos quatro cantos a canção da esperança com a revelação da vida imortal. Joana de Ângeles integrou a equipe do Espírito de Verdade para o trabalho da implantação do cristianismo redivido do Consolador prometido por Jesus. Então, aqui nós estamos falando, já dentro da nossa doutrina, a preparação da codificação de Kardec. Quando existia essa movimentação das potências do céu, são os amigos que respondiam às perguntas para serem codificadas. Nós sabemos que as perguntas foram todas separadas, né, pela Europa, pela América, justamente para que não houvesse dúvidas. Então, Joana de Ângeles, segundo mensagens mais atuais, segundo comprovação e pesquisa, também fazia parte dessa equipe que auxiliou a responder às perguntas para Kardec. Segundo Divaldo Franco, em sua primeira manifestação, a 5 de dezembro de 1945, Joana de Ângeles se apresentou com esse epiteto de espírito amigo, que por muitos anos teria sido um pseudônimo utilizado por ela. Então, antes de se identificar como Joana de Ângeles, ela se apresentava como espírito amigo. E nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 7, a paciência, que foi ditada, né, escrita em 1862, e no capítulo 18, item 13 e 15, dar-se-á aquele quem tem, em 1862 também. Então, essas duas passagens, então já é uma boa identificação. Então antes ela não se identificava como Joana de Ângeles, mas já fazia parte justamente dessa equipe espiritual. Ela tinha essa competência, essa capacidade, esse merecimento, porque ela participou lá atrás da dinâmica diária de Jesus. Então por isso nós vamos estudar ela no momento de hoje. A fonte de pesquisa foi o Centro Espírita Casa de Redenção, Joana de Ângeles, www.sejoangelis.org.br. Então, uma das vidas, uma das vivências, uma das existências, né? Porque vida todos nós temos. Qualquer ser vivo na natureza de Deus, a gente pode dizer que tem vida. Agora, a existência já engloba sentimentos, responsabilidades, vivência. Então, uma das existências de Joana foi Joana de Cusa, no século I. Era a esposa de Cusa, procurador romano na cidade de A fé dela, né, era contrária ao marido, então ela já enfrentou um obstáculo, né, o próprio marido dentro do seio familiar. Os imensos sofrimentos, ela tinha aquela ansiedade, lembra que nós falamos? Aquela vontade de ver Jesus, de estar com Jesus, de falar com Jesus, ouvir Jesus, sentar com a população, com Jesus. Então essa ânsia dela, ela se sentia desalentada, porque ela tinha os compromissos no lar. Dedicou-se a atividades da seca, né? Viúva, perdeu um pouco a sua condição financeira, continua trabalhando em favor do filho. Idosa, foi levada ao Coliseu juntamente com seu filho para negar sua fé em Jesus. Como não renunciou ao seu amor no Cristo, foi morta e queimada na fogueira junto com seu filho, dizendo: aqui um particular, o filho dela, quando estava com ela, não entendeu porque ele estava ali no meio com a mãe. Né? Se a mãe é que era cristã, se a mãe é que estava buscando a Jesus e o filho também. Nós sabemos que ele levava a família às vezes inteira. E Joana, no caso aí de Cusa, ela disse para o filho ficar quieto, porque se Jesus renunciou, quem eram eles para negar? Porque o filho queria que ela negasse, porque aí sim estariam salvas. Negue, mãe, negue que você ama Jesus, negue seu amor por Jesus. E ela disse que não. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício.
saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transatórias do mundo, precisa ser fiel a Deus. Joana de Cusa morreu acreditando que o Mestre havia iluminado a sua vida, acenando-lhe a esperança de um dia feliz. Então, esse preciso ser fiel a Deus, né? A felicidade, a necessidade da fidelidade a Deus, é aquele nosso dizer sim, sim, não, não. Ela renunciou a todos os bens materiais, até o amor do filho, né? Porque ela escolheu morrer em favor de todos os cristãos, mostrando o seu amor a Deus. Então, muitas vezes nós temos que trazer para a nossa realidade. Muitas vezes negamos a Deus quando rompemos com as nossas virtudes. Às vezes negamos a Deus quando buscamos soluções, instruções, comportamentos errôneos. Então, já nessa situação, a gente já pode entender a fé que ela tinha em Deus. Morrer em nome de Jesus, nos levando a Deus. Então, que nós também possamos, a partir do momento que tivermos conhecimento das leis de amor de Deus, que possamos cumprir. A quem muito foi dado, muito será pedido. Não existe mais ou menos cristão. Não existe mais ou menos fiel a Deus. Não existe mais ou menos bom. Ou nós estamos embasados nos princípios éticos, morais e espirituais que Jesus nos ensinou, ou então nós ainda vamos estar caminhando para a nossa etapa evolutiva. Então é necessário sim, isto não me pertence mais, isto sim cabe. Então muitas vezes somos levados, às vezes, por outras situações, insinuações, arrastamentos, simplesmente para agradar ao outro. Então muitas vezes precisamos quebrar, sim, essa sintonia do parecer. Eu pareço espírita. Ai, mas eu morro de medo de um passe. Ai, eu pareço espírita. Ah, mas eu não vou entrar ali porque eu morro de medo do intercâmbio com os amigos espirituais. Então esse é o nosso chamamento. Se nós dissemos cristãos, é a lei maior. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. Não dá para fugir disso. Olha lá. Aqui é uma passagem do livro de Humberto de Campos, Boa Nova, do Francisco Cândido Xavier. Veja que apesar o intercâmbio, né, a cumplicidade dos espíritos vai por todos aqueles que propagam o trabalho do amor de bem. Então, em um livro de Chico Xavier, pelo espírito Humberto Campos, ele relata justamente essa passagem. A esse tempo, com os aplausos delirantes do povo, os verdugos incendiavam em derredor achas de lenha embebidas em resina inflamável. Em poucos instantes, as labaredas lamberaram-lhe o corpo envelhecido. Joana de Cusa contemplou com serenidade a massa do povo que lhe não entendia o sacrifício. Porque ela era rica, né? Ela era esposa de um político lá da época. Como é que ela podia estar ali no meio daquele sacrifício? Joana de Cusa contemplou com serenidade a massa de povo que não lhe entendia o sacrifício. Os gemidos de dor lhe morriam abafados no peito opresso. Os algozes da mártir cercaram de impropérios a fogueira. Aí perguntou um dos verdugos: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? A velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante sentiu que a mão consoladora do mestre lhe tocava, suavizando os ombros, e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível: Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Quer dizer, não basta morrer, né? Tem que morrer amando, sabendo do que isso lhe era benéfico, como ela se sentia bem com esse amor em Jesus. Olha lá, apenas uma foto, né, para mostrar o sacrifício da época. Choca, né? Sempre choca até hoje, por mais que a gente queira achar que era normal naquela situação. Uma das situações também diz que ela era uma das
senhoras, né? Joana, lembrada pela Santa Joana, portadora da mirra. Então a Igreja Católica atribui a ela que ela é uma daquelas que levavam a mirra na hora de dar o banho depois que reencontraram da ressurreição de Jesus. Então são citações, né, de... Acho que eles não querem, eles querem que eu apenas mostre. Tá? Então, apenas uma curiosidade. A Igreja Católica atribui ela a Santa Joana, que é uma das que levaram a mirra para banhar, né? Naquele tempo era usada muito esse tipo de ingrediente. Continuemos. Aí uma outra existência, Clara de Assis, em 1192 a 1253. Aqui há um porém, porque alguns historiadores dizem que ela não é a Santa Clara, outros dizem que ela é. Então, o que acontece? Nesse meio tempo, tanto Clara, Santa Clara, como a Clara, que seria Joana de Ângeles, participaram da equipe de Francisco de Assis. Então não há comprovação que Joana de Ângeles seja essa Clara, mas ao mesmo tempo há comprovação que ela participava do trabalho de Francisco de Assis. Então, independente da citação, da nomeação, da comprovação ou não, o que importa é o trabalho de amor. Então ela participou do trabalho de amor de Francisco de Assis, ela fugiu de casa, né? Justamente para se dedicar aos votos de pobreza, teve uma grave doença e reencarnou. Então, caminha, pois tem um bom guia. O Senhor, eu vos agradeço e bendigo pela graça que vos concedestes de me porvir. Então, esta Clara, que é atribuída a ela ou não, criou a ordem das Clarissas. Então, essa identificação é que não está comprovada, se é a Joana de Ângeles ou se é a outra Clara. O importa, mais ou menos, é o trabalho do amor. Então, aqui, tinha os franciscanos e as clarissas. Trabalhos, né, que perpetuam no sentido de auxiliar o nosso próximo. Aí vem Joana Inês de la Cruz, essa sim, comprovada através de historiadores, e a própria Joana de Ângeles mandando mensagens através do Divaldo, comprovando que ela sim fez parte lá da nobreza no México, 1651 a 1695. Vejam bem, sempre nobre. Na outra também, ela era nobre, esposa de um político. E mesmo assim, pensando no próximo. A humildade dela em relação a auxiliar o próximo. Aqui, quando jovem, começou a estudar, aos 12 anos já sabia falar muitas línguas, tanto é que o rei convidou ela e os estudiosos da época e ficaram mais de horas fazendo perguntas para ela, e ela respondia a todos. Então acharam um extraordinário conteúdo que ela tinha de conhecimentos. E ela disse para o pai que ela queria estudar na universidade. E o pai disse, não, é só homem que estuda na universidade. Então ela pediu que a mãe fizesse roupas só de homem para ela, porque ela queria entrar naquela faculdade. Então já vê a importância dela querer, como mulher, alcançar mais avanços. Numa sociedade em que só os homens lhe permitiam conhecimentos. Aqui ela como adulta, né? Em 1695, ela capaz de lecionar, pregar livremente. Ela foi indicada como Sora Joana Inês de la Cruz. Ela dominava, né, os idiomas com perfeição. Em 1695, houve uma epidemia. Joana socorreu suas irmãs religiosas, parte da população e noites, aos poucos sendo assistidas pela essa Soror Joana, né, que é a Joana Inês de la Cruz. Morreu aos 44 anos de idade. Então, mesmo com toda a capacidade financeira, ela estava sempre ajudando a população dia e noite, principalmente durante a peste. Aí vamos
para Joana Angélica de Jesus, 1761 a 1822. Nasceu na Bahia, aqui já é no Brasil. Dizem também que aquela vida dela no México já é uma preparação para ela vir para a América, onde ela aprendeu o espanhol, o português. Então aqui ela já renasce na Bahia. Aos 20 anos ingressou no noviciato convento de Nossa Senhora da Conceição. Lapa como franciscana, olha a tendência lá, né? As raízes, a memória, o trabalho já dentro dela dos franciscanos, de São Francisco, adotando o nome de Soror Joana Angélica de Jesus. Fevereiro de 1822, soldados e marinheiros portugueses se embriagavam e cometiam todo tipo de excessos pelas ruas próximas ao convento, pressentindo a possível profanação da castidade das internas. Olha só a maldade já, né? Joana de Ângeles ordenou a fuga das monjas. Num gesto heróico, a abadesa abriu o segundo portão do convento, colocou-se à frente de braços abertos como obstáculos para a entrada dos soldados. Então ali ela já estava como Soror, né? Soror Joana Angélica de Jesus, e ela percebeu aquela movimentação dos soldados. Elas sabiam que as meninas monjas seriam atacadas. Então veja o lado de defesa dela, né? O feminismo ajudando as ideias, as amigas, no sentido de acolhimento, de amparo, de proteção, de defesa. E nesse meio tempo, né, ela ficou na frente dos soldados. Ela ficou recebendo as baionetas enquanto as irmãs saíam pelas portas dos fundos. Atingida no coração por golpes de baioneta, Joana Angélica ainda agonizou por 1 hora no convento até morrer. Tornou-se a primeira mártir da luta pela independência da Bahia, alcançada somente em 2 de julho de 1823, após desencarnar em Salvador. Joana de Ângeles foi convidada por espíritos superiores a fazer parte da equipe do trabalho espiritual, lá na Bahia. Por isso, há o intercâmbio, o intermédio de Divaldo Franco. Joana foi um dos destaques na exposição realizada pela Câmara dos Deputados em 2016, sob o título Mulheres Pioneiras. Fizeram história. Na ocasião, foi apresentada como um símbolo da resistência ao autoritarismo português, já que em meio aos conflitos entre as milícias brasileiras pró-independência e o exército português, Joana, aos 60 anos, morreu ao receber um golpe de um soldado por resistir à invasão das tropas do convento. Então vejam, todas as mortes dela foram para defender Jesus, as irmãs em trabalho, né, de amor lá no convento. Aqui é o primeiro livro que foi psicografado por ela, por Divaldo, aqui já se apresentando como Joana de Ângeles, 1964, Messe de Amor. Livro que ela assinou como Joana de Ângeles Espírito. Então aqui nós vamos fazer só uma coletânea rapidinha dos livros dela, né? Jesus e Atualidade, 1989, O Homem Integral, 1990, Plenitude, 1991, da Consciência, está muito pequenininho lá, 1992, Homem Integral, 1993, Despertar Seja Feliz, 1996, A Vida, Amor Imbatível, O Despertar do Espírito, Jesus o Evangelho, Triunfo Pessoal, Conflito Existenciais, Existência, Paz e Saúde, O Espírito da Verdade, Gratidão. Então pode ver que um por ano foi saindo, mostrando todo o seu potencial
de amor. Agora, o que nós temos que lembrar? Essas vidas que ela passou, todos nós sofremos. Mas no caso dela, essa entrega ao amor de Jesus, aos seus tutelados, no sentido que ela auxiliava aqueles mais aflitos, necessitados, a entrega para defender as irmãs do convento, mostram que para ela o essencial é o interior, é o seu olhar. Por isso que as séries dela são séries psicológicas, porque justamente remete àquele interesse que ter em amor para auxiliar ao próximo. Se nós não estamos com integridade física, ética, moral e espiritual, fica difícil auxiliar ao outro. Por isso que Joana de Ângeles, nessas séries psicológicas, nos mostram a buscar as virtudes do nosso eu. Conhece-te a ti mesmo. Então, com essa sensação de psicologia que precisamos buscar o melhor através das nossas transformações íntimas, do nosso autoconhecimento, da nossa psique, o nosso íntimo psicológico. Como é que eu estou para agir como mãe? Como é que estou para ser líder numa casa espírita? Como é que eu estou para trabalhar no amor e caridade? Então, esse sentimento de conhecer a si mesmo é a característica da nossa irmã Joana de Ângeles em amor. Por isso que as mensagens dela falam muito do autoconhecimento, autopensamento. O seu pensamento controla tudo o que você sente, o que você faz. Então, é no sentido de buscarmos o ser integral que somos. Ainda ela acompanha aquela psicologia analítica que fala lá dos asiáticos, né, Yang Jung, alguma coisa assim, que fala que somos o acúmulo de vidas anteriores. São as nossas reencarnações. Quanto mais reencarnamos, mais nós temos que aprimorar as nossas virtudes, virtudes em amor, virtudes em esforços, virtudes em amparo, em acolhimento, características da nossa irmã. Então não é só porque era religiosa, só porque agradava a Deus, é para o íntimo dela fazia falta. Ela queria estar com Jesus, e Jesus, no momento em que ela foi procurá-lo, ela não entendeu por que ela tinha que ficar em casa cumprindo os deveres como dona de casa. E Jesus lhe explicou, não basta segui-lo, tem que senti-lo. Então o sentimento que ela poderia demonstrar para Jesus era cuidando da família, do esposo, porque eram compromissos anteriores. Então veja, Jesus já deixava claro, ela precisava estar ali porque ela tinha que recuperar algum sentimento de amparo, de união, de amor com a família, com o marido. Não era largar tudo e seguir Jesus. Tem aquela passagem de Jesus, né? Abandona tudo e me segue. Não é no sentido material. É no sentido de amar realmente Jesus. A gente renuncia aos nossos bens materiais quando nos dizemos que amamos Jesus, como fez Joana de Ângeles. A gente abre mão daqueles apegos. A gente consegue espiritualizar a matéria enquanto encarnados? Ou a gente materializa o espírito? Ah, eu preciso ter para fazer. Eu preciso ter dinheiro para ajudar. Eu preciso ter um carro para sair. Eu preciso ter bens para auxiliar. Eu preciso ter tempo para trabalhar. Isso é materializar o espírito. Então veja, Joana de Ângeles, com todo o seu potencial financeiro, não era aquilo que a atraía. Ela tinha necessidade de auxiliar o próximo, porque vinha de dentro dela, como ser integral que ela era.
Por isso foi convidada para fazer parte da codificação. Por isso participou dos trabalhos de Francisco de Assis. Por isso que auxiliou as mulheres, ganhou um prêmio lá no México, onde já eram perseguidas, né, as mulheres, tanto é que não entravam nem em faculdade. Ela precisou estudar, ela ficava num convento onde só tinha livros ao seu redor. Então ela mostrou que havia potencial, capacidade sim para as mulheres adquirirem intelecto, sabedoria, além das virtudes do amor, de amparo, sensibilidade, amorosidade. Por isso até hoje se arrastam esses conceitos. Somos iguais perante a Deus. Então, quanto mais lemos Joana de Ângeles, mais ela nos traz para o nosso íntimo. Quem somos? O que precisamos ser para melhorar na nossa etapa evolutiva? Aonde eu preciso melhorar? Como buscar os ensinamentos de Jesus? Suas mensagens já dizem, a base todas são essas. Conhece-te a ti mesmo. Tenha aquele auto-perdão. Ela se sentiu, né, incomodada, porque ela queria Jesus, mas ao mesmo tempo também não queria estar com a família. Depois veio que ela precisava estar com a família dos conventos, não poderia seguir Jesus. Ela precisou enfrentar com a luta, com a matéria, com a dor, para salvar aquelas que no futuro poderiam dar frutos no seu trabalho. Então, Joana de Ângeles, ela nos auxilia muito, porque ela nos trata como um ser único, integral, que tem todo o potencial, sintonia, afinidade, magnetismo para atuar no coletivo. Então veja a importância. Por isso nós percebemos, né, as reencarnações dela foram todas como mulheres, a maioria pelo menos comprovadas, porque ela tinha cada vez mais esse amadurecimento das virtudes de que como mulher ela poderia ser incentivo para todos aqueles espíritos reencarnantes para buscar o autoconhecimento, a autotransformação. Não é mascarar o ego. Ah, eu sei tudo, então agora eu posso tudo. Não. É a transformação combatendo aquela máscara que nós carregamos às vezes com o nosso orgulho, vaidade, prepotência. Nós temos que ser integrantes dessa amplitude do universo que Jesus já nos mostrava, o reino dos céus, em benefício de todos. Não é isso a próxima etapa do nosso planeta? Um planeta de regeneração, não mais sofrimento, não mais dor. Porque já sabemos de Jesus, mas agora precisamos sentir Jesus. Lembra na hora da morte que ela falou lá para o soldado? Eu, além de aprender a morrer, eu aprendo a morrer amando. Então, as nossas responsabilidades nós temos que fazer amando a Deus, amando os ensinamentos de Jesus, buscando justamente esse sacrifício, esforço, necessidade de ser feliz. Então, só seremos felizes quando buscarmos a felicidade e o conteúdo que já carregamos de várias eras, combatendo todas aquelas feras que ainda existiam dentro de nós. Então, a autoanálise que ela sempre nos diz para olhar o nosso interior, seja íntegro, dentro da moral, da ética cristã que você diz que professa. Seja feliz com aquilo que você tenha. Tenha a estrutura do Evangelho
para fazer feliz o outro, como ela fez nas vidas, mostrando todo o trabalho de dedicação, de sacrifício em favor do próximo. Então, que possamos, nossa irmã Joana de Ângeles é mais uma que nós podemos admirar, buscar. Em pensamento, quando ela diz que em pensamento nós podemos fazer grandes reformas em nós e no outro. Às vezes emitimos por pensamento uma vibração de amor, de paz, de luz, uma oração à distância. Nós nem imaginamos o valor que tem uma oração à distância. Porque estamos íntegros na vontade de auxiliar alguém. Aí sejamos felizes, porque a nossa consciência vai nos deixar bem claro que nós estamos no caminho do bem, no caminho da evolução, no caminho que leva ao reino dos céus. Então, Joana de Ângeles é apenas mais uma que nos acompanha, nos dá força, nos dá ensinamento, nos dá a convivência que teve com os amigos abnegados e a vivência em Jesus. Então, essa é a nossa próxima etapa. Já sabemos de Jesus, já temos sabedoria, já temos intelecto, já temos conhecimento. Agora precisamos vivenciar. Saber demonstrar, através do sacrifício das nossas provas. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Eu sou feliz porque seja feita a vontade de Deus, nosso Pai. Eu posso auxiliar, porque eu tenho certeza que a minha consciência está em plenitude com os desígnios, propósitos que Jesus nos deixou. Então, é essa sensibilidade de Joana de Ângeles que está faltando para cada um de nós. Aí sim, nós podemos cobrar a sociedade, cobrar a humanidade. Enquanto não tivermos essa certeza de que Jesus vive, revive diariamente dentro de nós, porque o meu psicológico está de acordo com as vontades de Deus, nosso Pai. Sois mansos, sois pacíficos, sois luz. Então não adianta lermos livros, mensagens, evangelhos, né? Nós já conhecemos várias lições. Nós precisamos traduzir e introduzir para dentro de nós. Muito obrigada, uma boa tarde a todos.